Cheias de obediência, devocional 7. Como está o meu coração? Jonas, capítulo 3, versículo de 6 a 10, diz assim: Essa palavra chegou também no rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus não voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Vamos meditar sobre isso. O nosso coração sempre se revela por meio das ações. Essa é uma verdade simples, mas profundamente espiritual. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho através de um exemplo. Pense na seguinte cena. Uma mãe chama o filho que está jogando videogame e dá uma tarefa para ele. Vá até a mercearia da esquina e compre algumas coisas. O menino obedece, mas ele vai resmungando, arrastando os pés e claramente frustrado porque ele foi interrompido no seu jogo. Ele volta com a compra feita, entrega para a mãe. A tarefa foi cumprida, não foi? Houve obediência. Mas a pergunta que permanece é: essa obediência alegrou o coração daquela mãe? Essa mesma pergunta ecoa quando nós lemos a história de Jonas. Será que obedecer de qualquer jeito é suficiente? Olha, se o livro de Jonas terminasse com a salvação de Nínive, talvez nós pudéssemos responder que sim, tudo bem. Mas Deus faz questão de continuar a narrativa revelando que a obra externa não encerra o processo. Porque depois de cumprir a missão, Jonas ainda precisa ser confrontado sobre o seu interior, sobre o conteúdo do seu coração. Isso nos ensina algo muito precioso, minhas irmãs. Porque Deus não está interessado apenas naquilo que nós fazemos para Ele, mas em como nós fazemos. O Salmo 100, no versículo 2, nos orienta claramente: servir ao Senhor com alegria. Isso nos leva a uma avaliação honesta sobre o nosso serviço. Nós temos obedecido a Deus motivadas por uma obrigação? O nosso serviço tem sido marcado por murmuração, por irritação, por peso? Além das nossas emoções, nós também precisamos examinar as nossas intenções. Por que nós servimos? Será que é para sermos úteis, nos sentirmos úteis? Para sermos reconhecidas, para construir uma imagem espiritual ou para preencher os nossos vazios internos? Será que no fundo nós servimos esperando aceitação, amor, perdão ou uma validação de Deus? Porque se for assim, nós precisamos alinhar o nosso coração. Deus não nos chama para servi-lo a fim de conquistar o seu amor. Ele nos chama porque Ele já nos ama. E a chamada existe para a proclamação do seu reino, para o louvor da sua glória. E ponto final. Não é nada sobre nós, sobre a nossa promoção pessoal. Então, as intenções do coração precisam ser constantemente avaliadas, porque é bem possível começar bem, mas ao longo do caminho perder o foco. Alguém pode iniciar cheia de zelo, desejando anunciar a salvação de Cristo e pouco a pouco passar a se preocupar mais com o próprio nome, com posição, com reconhecimento ou com aquilo que Deus pode lhe dar em troca. E isso é mais comum do que nós gostaríamos de admitir. Por isso, ter um coração correto é tão importante quanto ter atitudes corretas. Um não vai substituir o outro. O nosso maior desafio é permanecer tempo suficiente na presença de Deus para adquirir o coração dele. Quando o conhecemos de verdade, nós aprendemos a amar o que ele ama, a se importar com quem ele se importa.
a investir nos seus afetos. E então nós passamos a amar as mesmas coisas que Deus. É para isso que nós fomos chamadas, para sermos cheias de amor, cheias de misericórdia, cheias de compaixão, porque sem isso a nossa obediência, ela é mecânica, vazia, uma simples atuação religiosa. Mas quando nosso coração transborda no amor de Deus pelas pessoas, isso deixa de ser um fardo e se torna um privilégio, mesmo quando é desafiador. Então, nossa leitura bíblica de hoje nos leva a uma autoavaliação sincera. Minha irmã, como está o seu coração hoje, hein? Quais são as emoções que têm influenciado a maneira que você serve a Deus? As suas intenções estão alinhadas com a glória de Deus ou elas estão meio misturadas com as suas expectativas pessoais? Hoje, permita que o Senhor trate não apenas o seu comportamento, as suas ações, mas principalmente as motivações mais profundas da sua alma. Eu quero deixar aqui 3 perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, que emoções têm marcado o meu serviço a Deus nos últimos tempos? Segundo, as minhas intenções ao servir estão alinhadas com a glória de Deus ou estão relacionadas a mim mesma? E terceiro, o que eu preciso ajustar no meu coração para servir com alegria e servir com uma boa intenção? Hoje nós temos muitas coisas para apresentar ao Senhor em oração. Vamos fazer isso juntas agora? Amado Deus e Pai, o Senhor sonda o nosso coração e revela aquilo que precisa ser tratado por Ti. Espírito Santo de Deus, vem e purifica as nossas intenções, cura as nossas emoções que estão diante de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quantas vezes nós fazemos as coisas certas, mas com o coração tão distante, às vezes irado, como o profeta Jonas, às vezes chateado, às vezes esperando coisas em troca, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos a Te servir com alegria, com amor. Nos dá o Teu coração para com as pessoas. Nos enche de compaixão. Que a nossa obediência venha nascer de um coração alinhado com o Teu. Esse é o desejo real do nosso coração. Cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.